Olá pessoal, estamos emitindo o nosso boletim de segurança operacional com o objetivo único de elevar o nível de consciência situacional dos pilotos e colaboradores da Fly Natal Escola de Aviação. Hoje veremos o acidente aeronáutico ocorrido com o King Air Papatango Oscar November Juliette em 5 de novembro de 2021 em Piedade do Caratinga, Minas Gerais. A aeronave decolou do aeródromo Santa Genoveva, na cidade de Goiânia, Goiás, às 1h05 local, com destino ao aeródromo de Caratinga, em Minas Gerais, com 2 pilotos e 3 passageiros a bordo, uma famosa cantora sertaneja e 2 membros de sua equipe. Após 2 horas e 10 minutos, quando se preparavam para o pouso, ocorreu o acidente. Na aproximação final para pouso da pista 02 do aeródromo de Caratinga, a aeronave colidiu contra o cabo para-raios de uma linha de transmissão de energia elétrica. Segundo relatos de observadores, após o impacto contra o cabo, a aeronave teria entrado em atitude anormal, com grandes variações angulares de atitude e inclinação. A aeronave colidiu contra o terreno rochoso às margens de uma cachoeira, cerca de 730 metros à frente do cabo para-raios. A aeronave teve danos substanciais e os 2 tripulantes e os 3 passageiros sofreram lesões fatais. Os pilotos estavam habilitados e possuíam experiência para realizar o voo. As cadernetas de célula, motor e hélice estavam com as escriturações atualizadas e não foram encontradas quaisquer evidências de falha ou de mau funcionamento dos sistemas e componentes que pudessem ter afetado o seu desempenho ou controle em voo. Embora houvesse alguma formação a oeste do destino, a análise de todas as informações levantadas revelaram que as condições meteorológicas eram favoráveis ao voo visual na região de Caratinga. Agora você deve estar se perguntando, como 2 pilotos experientes, com uma aeronave em bom estado de manutenção e em boas condições meteorológicas, se acidentam? A carta WC da região apresentava claramente as linhas de transmissão no entorno do aeródromo. Além disso, a linha de transmissão de energia com a qual houve a colisão estava fora dos limites da zona de proteção do aeródromo. Segundo o programa de treinamento operacional do operador, para aproximação visual, o previsto era ingressar na perna do vento a 1.000 pés de altura, colocar os flaps em approach e manter 120 nós. No través da cabeceira, comandar trem embaixo e disparar o cronômetro, mantendo a reta. Com 30 segundos, iniciar a curva base, mantendo 120 nós. Ao ingressar na final, manter VREF mais 10 e com pouso assegurado, colocar os flaps em down. Assim, se reproduzirmos o previsto no programa de treinamento operacional da empresa, sobre o mapa da área veremos. Ao entrar na perna do vento pelo setor noroeste, a aeronave deveria ter mantido 120 nós na perna do vento a 2.965 pés. Ao passar, através da cabeceira 02, comandar trem embaixo e disparar o cronômetro. E com 30 segundos, ter iniciado a curva base. Observa-se que 30 segundos a 120 nós é o equivalente a uma milha, ou seja, o início da curva base deveria ter ocorrido antes da linha de transmissão de energia, ainda dentro da zona de proteção do aeródromo. Um observador que aguardava o pouso da aeronave visualizou seu ingresso na perna do vento da pista 02. Em seguida, ele a perdeu de vista por algum tempo. No momento em que o observador conseguiu visualizar a aeronave novamente, ela estava bem próxima das elevações, alinhada na final da pista 02, com os faróis acesos. Na sequência, ele ouviu um barulho e avistou a aeronave girando em direção ao solo. No último reporte via rádio, a aeronave informou que estava na perna do vento da pista 02 do setor Uísque. Com base nas informações do último contato radar, relato de tripulantes que contataram a aeronave em voo, de observadores em solo, ponto de impacto com a linha de transmissão e localização dos destroços, considerou-se que a aeronave prolongou a perna do vento e efetuou a curva base para enquadramento de uma longa final para a pista 02 de Caratinga. A colisão contra o cabo para-raios da linha de transmissão ocorreu em uma posição alinhada com o prolongamento da pista de Caratinga.
a 2,5 milhas da cabeceira 02 e a uma altura de 922 pés em relação à pista, a 2.887 pés de altitude. Uma vez que o impacto contra o cabo se deu a 2,5 milhas da cabeceira, constata-se que houve o afastamento na perna do vento em uma distância que excedeu 1,5 milhas daquela prevista no programa do operador. Naquele ponto, a aeronave estava a cerca de 115 pés de altura em relação ao terreno, onde estava localizada a rede de transmissão. Uma comparação entre a rampa de aproximação empregada e o perfil do terreno revela o quão elevado é o terreno para a execução de uma aproximação de longa final. Após a análise dos diversos elementos, a investigação identificou os seguintes fatores contribuintes. Julgamento de pilotagem contribuiu. No que diz respeito ao perfil de aproximação para pouso, houve uma avaliação inadequada acerca de parâmetros da operação da aeronave, uma vez que a perna do vento foi alongada em uma distância significativamente maior do que aquela esperada para a categoria da aeronave em procedimento de pouso sobre regras visuais. Atenção indeterminado. Foi constatada a possibilidade de que a tripulação estivesse com a atenção direcionada para a pista de pouso em detrimento de manter uma separação adequada com o terreno. Planejamento de voo indeterminado. É possível que as cartas aeronáuticas disponíveis não tenham sido utilizadas, podendo ter contribuído para uma baixa consciência situacional acerca das características do relevo no entorno do aeródromo de Caratinga e da presença da linha de transmissão que interferiu na aproximação para o pouso da aeronave. Memória indeterminado. É provável que, com base na experiência de 10 anos de operação em empresa regida pelo RBAC 121, linha aérea, a memória processual do piloto em comando tenha influenciado suas decisões tomadas em relação à condução da aeronave. O hábito de realizar aproximações com um final longa em outro tipo de operação pode ter ativado sua memória processual, envolvendo as atividades cognitivas e habilidades motoras, tornando as ações automatizadas em relação ao perfil executado no acidente. Em investigação de acidente, costuma-se dizer que não existem novos acidentes, mas sim novos pilotos cometendo os mesmos erros. No boletim de hoje, podemos observar o quão importante é a fase de planejamento de nossos voos e como uma inadequada avaliação pode comprometer nossa segurança. Mesmo que você seja um piloto experiente, não subestime esses aspectos. Até nosso próximo voo, voe seguro, voe